Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a essa maravilhosa palestra para a Spell Fair, essa feira de magos, bruxas, oraculistas, tanta gente maravilhosa que está vindo fazendo as palestras durante os dias da feira e arrasando. Eu sou Mago Martins e serei seu anfitrião neste momento, falando um pouquinho sobre ego, o perigo que nós sofremos por conta do ego durante a leitura oracular. Tá? Vamos começar do início, vamos pegar ali bem do princípio. Quem é Mago Martins? Mago Martins, ele é um cara que já vem há uma década estudando as artes ocultas, vindo pelo caminho da Umbanda durante boa parte desse trajeto, até precisar se desconstruir e se reconstruir, se encontrando na magia há 4 anos e trabalhando cada vez mais pelo desenvolvimento de mulheres, a descoberta do self, tudo aquilo que envolve traumas, bloqueios e tudo que incomoda realmente dentro de uma mulher. Trabalho também com homens, através do desenvolvimento, através do fortalecimento e principalmente na desobjetificação do homem negro. Público LGBTQIA+, aceitação, desenvolvimento psicológico. Não sou ainda psicólogo formado, mas logo serei. Trabalho em parceria com uma galerinha, Instituto Arcan, Rafael, Rosita, meus grandes amores, Maga Jane, estamos tocando em alguns projetos muito bacana. Mago do Caos, meu grande amigo, é um know-how de um tempinho. Faço parte da Escadu e agora estudando pela NOT. São 2 ordens que estão me ensinando cada vez mais e me polindo, me fortalecendo como mago. Tá? Vamos pegar o princípio realmente para que a gente possa entender o conceito e vamos evoluindo até o Tarot de Waite, que será aonde encerraremos essa palestra. Perfeito? Vamos lá. Imagina uma sociedade bem primitiva, onde tudo estava começando a ser descoberto. Nessa sociedade, sempre tinha alguém que era diferenciado. Aquela pessoa que não estava ali só para plantar, só para colher, só para descansar, só para caçar, só para guerrear. Ele era uma pessoa diferenciada, ele ou ela. Era uma pessoa diferenciada. Era uma pessoa que prestava atenção em tudo que acontecia ao redor. Por conta disso, acabava se tornando conselheiro daquele chefe da tribo. Essa pessoa, muitas das vezes, descobria coisas que ninguém descobria. Por exemplo, quando as formigas passavam com alimentos em mais volume, e de repente as formigas diminuíam por algum motivo, ou quando os ursos não apareciam mais na mata, ou então quando se via um monte de pássaro voando de um lado para o outro do céu. Essa pessoa sempre prestava atenção nisso e acabava conseguindo prever o inverno, fazendo com que aquela tribo estoque comida de forma sustentável e não sofra com a caça do inverno. Essa pessoa, que muitas das vezes desenvolvia sistemas para prever algumas coisas. Os sistemas mais antigos que nós temos como base são os oráculos de ossos, de pedras, e alguns oráculos feitos com partes animais. Imagina o seguinte: esse cara, que era um mago, ele precisava proteger sua tribo de alguma forma.
E aqui nós vamos aplicar dois conceitos. O primeiro conceito que vai ser aplicado é o do estudo. E é esse primeiro conceito que eu já expliquei. Ele era observador. De repente, vinham nuvens escuras. A tribo estava no campo. Gotas de água caíam do céu. De repente, um brilho muito forte batia numa árvore. Uma parte daquela população morreu. Esse cara precisava proteger a sua sociedade. De uma forma ou de outra. Afinal, se eu não protejo os meus, eu também vou acabar perdendo. Ele desenvolvia um estudo, inventava um Deus. Esse Deus era espalhado para o povo. E esse povo começava a cultuar esse Deus, que aqui nós vamos chamar de Vitor. Esse Deus Vitor, quando ele estava bravo, era quando ele derrubava o brilho do céu e as nuvens ficavam escuras, vindo água do céu. Aqui nós temos o conceito de deuses, arquétipos. Arquétipo nada mais é do que aquilo que você entende como sendo algo que tem poder, podendo não ser sagrado, e você alimenta ele através desse poder que você diz que ele tem. Tá? Esse é o conceito mais básico de arquétipo. Então, hoje, à luz da ciência, de tudo que a gente tem hoje, o primeiro que trouxe esse conceito de arquétipos foi Jung. Você assume arquétipos para poder ser ou crescer em alguma determinada área. Ponto. Voltando para onde nós estávamos. Então foi criado o arquétipo do deus Vitor para que aquela população pudesse ser protegida. Dizendo que ele, quando bravo, chovia. Ao longo dos anos, esse sábio precisava repassar os conhecimentos dele para outra pessoa mais nova, que daria seguimento ao legado. Só que, imagina comigo, se eu digo para você, hoje, olha, você precisa fazer uma oferenda para São Bento para proteger sua casa. Você precisa fazer uma oferenda para Exu para proteger sua casa. Você precisa fazer uma oferenda para Dantalion para proteger sua casa. Você vai entrar na minha narrativa, você vai fazer a oferenda e vai, através do seu inconsciente, reprogramar a sua mente, acreditando que sua casa está protegida a partir do que eu falei. É o que esse mago ele fazia lá atrás. Ele precisava proteger a tribo dele. Ele precisava que aquela tribo, de uma forma ou outra, estivesse bem. Mas o tempo passa, as coisas mudam. E esse mago mais velho, que já estava preparando um mago mais novo, um neófito, começava a entender que não. Na verdade, o oráculo de pedras dele mostrava muita coisa. Porém, esse período onde os ursos não eram vistos nas matas, esse período onde a água caía do céu, é algo natural. E é muito normal que pessoas que têm um conhecimento, que são cientistas, busquem saber realmente o que acontece por trás dos fenômenos. Quando esse mago traz esse fenômeno à luz de uma ciência, tirando a divindade barra deidade por trás dele, 90% da população vai querer matar esse mago. 90% da população vai dizer que ele está louco, que ele está rejeitando Deus, e todos serão mortos pela heresia dele. Aí nós chegamos em dois pontos.
Nesse momento estamos em 2 pontos. Primeiro, caráter. Segundo, oportunismo. Por quê? Ele abre o leque para que esse discípulo dele, que era neófito, vire mestre, a partir do momento que ele não nega o Deus Vitor e alimenta na população a ideia de que esse Deus Vitor realmente existe. E esse mago que virou as costas para o Deus Vitor é o herege. Novamente, o poder da narrativa. Se eu detenho o poder da narrativa, se cabe a mim entender ou não como conduzir um povo, por que não? Aquele chefe da tribo, ele vai ter que se posicionar, podendo ou não causar um rompimento na tribo. Automaticamente, quando esse conhecimento ele começa a se tornar um pouco mais maduro, essa tribo passa a entender e compreender em qual posição eles têm que ficar. Mas não necessariamente esse mago que criou o Deus Vitor e o sistema para a evocação dele ainda estará vivo. Muitos anos se passam até que a luz da ciência alcance alguns pontos que são necessários. Haja visto o oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos foi um oráculo muito utilizado na Grécia Antiga, onde sacerdotisas eram escolhidas na população, não necessariamente eram mulheres do alto escalão, eram mulheres comuns, virgens, belas e que poderiam se comunicar com a deusa Pitya. Essas sacerdotisas, por sua vez, passavam anos sendo preparadas para se comunicar com Deus Apolo e trazer as mensagens dele para a população ou para quem estivesse se consultando. No caso, como funcionava? Dentro do templo de Delfos, imagina que na parte de cima existia o templo, embaixo existia uma entrada através de fendas, e essas fendas elas emergiam um aroma muito agradável, que era onde essas sacerdotisas conseguiam se comunicar com a deusa através dos aromas que eram emitidos pelos Delfos. Muitos anos se passaram, muita gente tentou estudar o que acontecia nos Delfos e ninguém conseguiu. Até o século XIX, onde houve um primeiro estudo não conclusivo, para posteriormente ter um segundo estudo onde se confirmou a existência das fendas, mas não se encontrou as fendas em si. O que foi encontrado foi algo muito interessante, algo que despertou minha atenção, principalmente quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre Delfos. Era o fato de que as rochas daquele local, em sua maioria, eram feitas de calcário. O gás que era inalado era um gás rico em etileno, muito provavelmente, fazendo com que essas sacerdotisas entrassem num processo que nós chamamos de quimiognose. Tá, Mago, mas o que é a quimiognose? Gnose é um processo meditativo onde você entra num pico de excitação, fazendo com que você acesse alguns pontos, vamos chamar assim, alguns parâmetros ou alguns portais. E esses acessos psicológicos podem te fazer ter revelações, fazer magia, ou então somente te levar a uma sensação orgástica.
Como que eu alcanço, então, esse processo de gnose? Meditação, bebidas, sexo, tudo isso pode levar ao processo de gnose. Lá nos Delfos, era utilizado o processo de quimiognose, através do etileno, que era inalado por elas, pelas sacerdotisas. Porém, na época, não tinha esse conceito desse gás. Era só uma fumaça que vinha do chão com um cheiro doce, leve, como se fosse um perfume, e elas alcançavam essa iluminação através dos gases de Apolo. Hoje em dia, esse depósito, pelos estudos que foram feitos, não existe mais, mas as fendas foram mapeadas. Não foram encontradas, mas foram mapeadas. Sabe-se onde elas estão, mas não sabem como acessá-las. Com a colonização, o templo ele foi destruído, por isso que não tem mais acesso. E o tempo foi passando. Outros oráculos foram surgindo, outras ordens foram aparecendo, e dentre todo esse processo, sempre existia o poder da narrativa, que na verdade era utilizado para que pessoas pudessem ser manipuladas, por um lado, pessoas pudessem ser controladas, pessoas pudessem ser orientadas. Sempre existiu. A narrativa, para alguns povos, principalmente o povo africano, ela tem o nome de Ofó. Ofó. O Ofó, por sua vez, é a fala. Então, aquele povo africano, sempre que ele queria fazer uma magia, sempre que era desejado fazer algo mágico, algo para os deuses que lá são cultuados até hoje, no caso se chama orixás, eles diziam que era utilizado o poder do Ofó, o poder da fala. Uma curiosidade interessante sobre isso, diferentemente do que acontece na Grécia com Delfos, lá existem outros tipos de oráculo. Oráculos de ossos, oráculos através de favas, oráculos através de sangue e alguns outros tipos que até hoje ainda são cultuados. É uma população, é uma sociedade que não perdeu totalmente o acesso e a oralização aos seus oráculos. Diferentemente de outras populações que os oráculos foram completamente perdidos, ou muito do conhecimento se perdeu. Na África ainda se mantém. O búzio ainda é um oráculo que é muito antigo, e tudo isso graças à oralidade. A cultura Bantu, a cultura Jeje, Nagô, tem essa força aonde os mais velhos ensinam os mais novos se sentam para aprender e ensinar as próximas gerações. Dentre outras curiosidades, mas sempre foi assim, por lá, a cultura da oralidade. Hoje, nós temos diversos tipos de oráculos, inúmeros tipos de formas de acesso ao subconsciente. À luz da ciência, os oráculos eles vão acessar o subconsciente do consulente, fazendo com que você consiga, através de práticas, através de técnicas, trazer a informação que você precisa através disso. Um dos sistemas mágicos, digamos assim, eu prefiro chamar de espelho, mas um dos sistemas que nós temos e é muito utilizado mesmo, é a leitura de mãos.
A leitura de mãos foi muito popularizada pelo povo cigano. E também, através disso, ela também foi banalizada. Se você for pensar bem. Porque é muito normal, muito comum que durante o período, principalmente dos feudos, período onde a Igreja Católica, não criticando, apenas trazendo informações, ela dominava as cidades, era muito normal que aqueles chefes daquela cidade, os grandes sacerdotes daquelas cidades, os papas, utilizassem de forma muito insistente o conhecimento dessas mulheres. Por quê? Imagina comigo, se eu sou um inquisidor e por algum motivo eu desconfio que aquela pessoa que está com 10 terras, 10 terrenos grandes, se eu desconfio que ele pode ser um herege, eu sou um inquisidor, o que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito de descobrir uma forma de trazer esses terrenos para dentro da minha igreja. Afinal, naquela época, terra era poder. E foi a partir disso que a cultura de leitura de mãos, a cultura da magia, ela começou a ser, de certa forma, temida. As bruxas, que na verdade eram curandeiras na sua maior parte, começaram a ser queimadas porque a divisão de poder não era desejada. Eles não desejavam dividir terras, riquezas, e se tinha uma mulher, principalmente por ser mulher, naquela cidade, que era capaz de levar cura, sem explicar de que forma que ela fazia isso, não era muito melhor eu dizer que ela era uma bruxa, queimar ela na fogueira, e com isso eu dominar aquela cidade dizendo que os meus métodos de cura são os melhores? O tempo passa, ordens vão surgindo, novas mentes vão aparecendo, a igreja cada vez mais com poder, sistemas mágicos rebuscados. Se você quer ser salvo, eu preciso de ouro, preciso de terras. Me dá metade da sua plantação e eu salvo a sua alma. Tudo isso eu estou trazendo para explicar que quem detém a narrativa tem o poder. Se você está, de certa forma, refém, muito entre aspas, desse poder, o que você vai fazer? Você vai entregar o que você tem. Sempre foi assim e nunca mudou. Quando chega a época da Golden Dawn, muita coisa muda. Entre Golden Dawn, Astro Argento, muita coisa muda. Os estudos já estão mais maduros. E os testes começam a ser feitos de forma muito mais infusiva. É aí que Waite pega um sistema que já existia, transforma no tarô de Waite, faz com que ele funcione e repassa para as pessoas, que é o sistema que nós temos hoje, tarô de Waite. Vários tipos de decks, vários tipos de leituras, inúmeras interpretações. E essas interpretações variam muito do seu estudo, do quanto você se dedica e principalmente da sua narrativa. E eu vou voltar nesse ponto várias vezes ainda, até a gente fechar a palestra. O Tarot de Waite, ele é composto por 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores, totalizando 78 cartas.
Os arcanos maiores são as fases da vida e os menores as etapas que você vai ter que passar. Eu vou citar um exemplo bem básico, tá? Para que a gente possa entender. Cada naipe, ou seja, ouro, paus, copas e espadas, representa um elemento. Ar, fogo, terra e ar, fogo, terra e água. Ar, fogo, terra e água. Esses elementos que estão sendo representados, nós podemos utilizar dessa narrativa, dessa mítica, dessa potência que ele traz para abrir inúmeros campos de investigação, ou não. Depende de quem está fazendo a leitura oracular. O tarô de Waite, ele vai se comunicar com seu inconsciente, ou outras pessoas vão dizer, ao seu campo vibracional, trazendo as informações de você para você mesmo. Quando eu abro o meu tarô, aqui eu tenho algumas cartas na mesa, quando eu abro o meu tarô, eu mostro para você, por exemplo, essa carta, eu estou te mostrando não somente essa carta, eu estou te mostrando um sistema. E esse sistema me permite te falar, te induzir, te transmutar a partir do momento que eu entendo o que está acontecendo dentro de você. Um exemplo prático sobre isso é o rei. Nós vamos chegar lá. Vamos imaginar o seguinte: você tem um reino. Esse reino precisa ser comandado por um imperador. Esse imperador não pode fazer tudo sozinho. Ele precisa de pessoas que estejam abaixo dele, ajudando com que ele governe. Quem vai começar todo esse processo, esse preparo, é o mago. Esse mago, ele vai escolher no reino 4 valetes. Esses 4 valetes que foram escolhidos para ser treinados, doutrinados, para receber do mago o conhecimento, então deixam de ser valetes e passam a ser cavaleiros. E tudo isso molda a forma com que eles enxergam o mundo, molda a forma com que eles enxergam o futuro, molda a forma com que eles se portam frente ao mundo. Depois de batalhas, ensinamentos, muito diálogo, muita negociação, muitos momentos fortes, fracos, tensos, calmos, eles conseguem então chegar ao ponto de serem considerados como reis. E aí que vem o grande estalo. Então quer dizer que os 4 reis são o imperador. Se você pegar a personalidade dos 4 reis e tudo que esses 4 reis estão falando, estão dizendo, você consegue chegar no imperador. Porque o imperador precisa desses reis. Assim como esses reis precisam do mago. Automaticamente, o mago também está dentro do imperador. Entende? Então, quando você pega um sistema como o tarô de Waite, você tem muito a estudar. E não, você não precisa de milagre, você não precisa de dom, você não precisa ter sido escolhido por uma deusa de uma civilização distante. Basta que você tenha paciência de estudar. Se você tiver a paciência de sentar e estudar e fazer acontecer, ou seja, tá todo dia estudando, aprimorando, pegando conhecimento, lendo esse tarô para outras pessoas, você vai chegar no nível de você também conseguir
ser um bom oraculista, mas tempo, tempo, tempo é necessário. Não adianta você querer do dia para noite, de repente, eu sou um oraculista incrível, eu sou aquele que faz e acontece. Não. Outro conceito, em contrapartida, trazendo o equilíbrio para o baralho, é a nossa sacerdotisa. Veja, eu tenho o mago e eu tenho a minha sacerdotisa. Se o mago ele prepara os valetes para serem reis, automaticamente a sacerdotisa é quem forma, quem formula, quem orienta, quem traz as quatro rainhas. Logo, nós entendemos que as quatro rainhas são, na verdade, a personalidade da imperatriz. Então, olha que legal. Como o tarô de Waite, ele te leva a um conhecimento, ele te leva a uma linha de trabalho, de conhecimento, aonde você observa que, ok, existe o lado psicúrgico, existe sim o lado aonde você precisa ter um pouco de psicologia atrelada. Existe sim o lado aonde você necessita ter o mínimo de noção para que a sua narrativa não destrua a vida de ninguém. Essa que é a verdade. Porque eu poderia, por exemplo, muito bem, em uma leitura de relacionamentos, trazer os namorados, o diabo e a roda da fortuna, por exemplo. Eu olhar para minha cliente, para o meu cliente, e falar: aqui está falando que você está sendo traída pela sua melhor amiga. Mas será mesmo? Será que o que eu estou falando, será que o que o meu ofó está dizendo é o que o campo daquela cliente está falando? Toda essa narrativa, toda essa mística, ela precisa, sim, ser muito bem treinada, muito bem lapidada. E é por isso que eu falei que nós iríamos voltar sempre nessa palavrinha, narrativa, narrativa, narrativa. Embora existam sistemas muito bem elaborados, muito bem feitos, muito bem amarrados, como é o Tarot de Waite, ainda depende de pessoas. E pessoas que atendem pessoas têm que ter, olha a palavrinha que vem, tem que ter o mínimo de noção do que ela está fazendo. Por isso que o nome dessa palestra fala sobre ego. Porque muitas das vezes eu quero ser muito mais. Eu quero me encher, eu quero me inflar igual um baiacu. Mas será que eu sou tudo isso mesmo? Será que se eu pegar uma leitura mais complexa eu vou saber fazer? Ou será que eu vou me perder no meio do caminho? Entende? Existe um outro deck, que é o que eu tenho mais familiaridade. É o deck que eu já venho com ele há alguns muitos anos, que é o baralho cigano. Diferente do tarô de Waite, que são 78 cartas, o tarô cigano ele é composto por 36 cartas. E a fala dele é um pouco mais aberta do que o tarô de Waite. Ele tem uma visão, uma cosmovisão diferente. Né? O tarô cigano ele vai tratar coisas não tão superficiais. Ele pode tratar coisas superficiais, mas a fala dele é mais aberta, ele te traz as informações mais claras. E quando você junta os dois, você ganha um dinamismo de leitura. E é esse dinamismo de leitura que muitas das vezes é confundido. Então, Mago, o que eu preciso para mim ser um bom oraculista? O que eu preciso para que eu possa, por exemplo, fazer uma leitura assertiva quando me vem uma carta como essa? Estudo, tempo, paciência, capacidade. Você não precisa ser aquela pessoa perfeita.
Perfeito ninguém é. Tá? Você só precisa ter a noção que o seu ego fica do lado. Nessa mesa, quando você é atendido por mim, você tem um profissional que, por muitas das vezes, vai preferir levar a conversa para um outro lado e te trazer a informação de forma que você assimile ela, do que eu vou te falar diretamente. Por quê? Pelo princípio egoísta, nós sempre iremos buscar informações, buscar coisas aonde for mais fácil. Então, se eu desejo satisfazer meus níveis de dopamina, o que é mais fácil? Eu scrollar meu Instagram infinitamente durante 3, 4 horas, ir para o YouTube assistir um vídeo, ou eu ir para academia, treinar, ter saúde. Será que seria mais fácil eu comer um bolo de chocolate inteiro, aquele bolo trufado, sabe, vulcão, e satisfazer minha gula? Ou eu comer 2 fatias desse bolo e saber que para mim tá bom? É tudo muito sobre equilíbrio. Tudo é sobre seu equilíbrio. O quanto que você está disposto hoje a abrir mão do seu conforto para, por exemplo, andar 40 quilômetros para estudar? Quando a gente fala sobre ego, quando a gente fala sobre oráculo, quando a gente fala sobre tarô, quando a gente fala sobre tarô negro, nós não estamos falando simplesmente de você ser uma pessoa formada em psicologia e psicanálise, por exemplo, nem todos são, mas vamos supor que você seja, e você sentar aqui na frente dessa mesa e falar assim, olha, saiu aqui no meu deck, ó, o 2 de copas. 2 não, desculpa. O 4 de copas. Significa que você vai sofrer. Não é sobre isso. Nunca foi sobre isso. É sobre você ler o campo. É sobre você entrar no campo da pessoa e falar para ela o que ela não precisa ouvir. Porque você falar para a pessoa o que ela precisa ouvir é muito fácil. Você fala o que a pessoa quer escutar, nossa senhora, é mais fácil ainda. Mas e quando você precisa entrar no campo da pessoa e falar o que ela não precisa? Porque muitas das vezes eu já atendi pessoas em depressão. E a depressão da pessoa era causada não pelo outro, como ela achava, mas por ela mesma. Porque ela não tinha autodomínio sobre a mente dela. Eu, como oraculista, tinha que entender e direcionar para um psicólogo, mas de uma forma que ela entendesse que eu não estava acusando ela. Então eu falei o que ela não precisava ouvir. Olha, vai lá, consulta o psicólogo, vamos nós dois, o seu psicólogo e eu fazendo algumas coisas por aqui, seu psicólogo te atendendo por lá, até você sair dessa depressão. E funcionou. Funcionou. Ah, Mago, então você está querendo dizer que você consegue moldar o atendimento? Sim. Quem está aqui desse lado da mesa consegue moldar o atendimento, consegue modular o atendimento, porque a base é essa, é você entender e compreender. E aí, muitas das vezes, não é sobre o que o cliente chega falando, não é sobre o que o consulente ele te fala diretamente. O que ele te fala diretamente é 1% do que nós fazemos. O que meus clientes hoje, de base fixa, me trazem de informações é 1% do que eu já trabalhei com eles lá atrás, do que eu já sei sobre a vida deles. O que meus clientes de novas bases, novos clientes, os novos modelos que estão vindo, modelos que eu falo, que eu considero cada mente um modelo, tá? Então, cada um é um. Então, as novas mentes que estão vindo, seja para um jogo único, seja para uma consulta, onde vai vir uma consultoria,
eles vão me trazer de desafio, é o que mostra quem realmente eu sou como oraculista. Então, se, e somente se, eu trouxer a luz da psicologia para dentro da minha mesa de jogo, é que eu posso ser um bom oraculista? Às vezes sim, às vezes não. Muitas das vezes vai ter pessoas que vão trazer a religião para dentro. E tá tudo bem. Eu sou luciferiano, mas pratico, tenho as práticas da Umbanda. Frequento terreiro ativamente. Sou membro de um terreiro ativamente. Estudo em 2 ordens ativamente. E tá tudo bem. Não é sobre aquele modelito engessado de, ai meu Deus, eu vou viver aqui, ó. É aqui que eu vou viver, nessa caixinha. Quando você olha quanto você tem aqui ao redor. Tá vendo? A caixinha é isso. Olha o quanto você tem ao redor. E é exatamente isso que o ego faz com você. O ego faz com que você enxergue aqui. Aí você tira o ego. Você vai tirando o ego. Você vai tirando o ego. Você vai tirando o ego. Quando você vê, você tem um horizonte à sua frente. E é aí que muito neófito se perde. É aí que muito iniciante no mundo da magia se perde. Porque ele enxerga o mundo aqui, ó. Aquela tela plana de cinema. E ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Não. Eu fiquei durante muitos anos apenas com esse baralho. Somente com esse. O tarô cigano. Pra mim tava tudo bem. As leituras correndo, tudo fluindo, tudo indo, nossa, lindo, lindo. Leituras assertivas, acesso de campo, psicurgia. E aí eu recebi um desafio de uma amiga minha, Rosita. Não canso de dizer, ela e o Rafa são meus grandes amores. Eu recebi o desafio dela. Ela falou, Gui, Mago Martins, eu vou fazer um curso de tarô. Você quer aprender? Vem comigo? Eu pensei 2 vezes. Tô dentro. E eu enxerguei outro campo, outro mundo, novos estudos, novos desafios, um outro patamar de leitura. Ah, então você está dizendo que só um oráculo não basta? Depende. Depende. Você está satisfeito com o seu oráculo? Você está satisfeito só com o seu tarô? Você está satisfeito com o que você está entregando para o seu cliente? Não é sobre eu. É sobre você. É sobre o quanto você entrega e o quanto você está disposto a aprender. Eu mesmo, daqui, desse ponto onde eu tô, já tem 4 ou 5 cursos lá na frente que eu já vislumbrei que eu quero fazer. Pelo menos 4 ou 5 pacotes novos que eu quero trazer. Mas isso com tempo. Não vai ser do dia para a noite. E é onde eu bato novamente. Narrativa, 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 narrativa. Quanto você quer entregar? Quanto de tempo você quer entregar? O estudo ele é muito bom. Mas o quanto que você está entregando para isso? Você está preparado? E novamente, eu vou encerrar agora com a mesma provocação do início. O poder está no mago. Oráculos são ferramentas que o mago utiliza. A partir do momento que você assume sua força e seu poder, você entende aonde você está incluso. E eu espero que depois dessa palestra, a sua mente ela seja diferente. Que eu tenha plantado uma sementinha aí dentro e você possa falar, nossa, realmente. Então agora a coisa vai ser diferente. Certo? Que Sofia nos guie, que a luz de Tote seja sempre à nossa frente e, acima de tudo, conhecimento sempre. Eu agradeço pela oportunidade, agradeço por esse momento delicioso que nós passamos juntos e que, acima de tudo, o seu coração e sua mente possam te guiar. Muito obrigado. Eu sou Mago Martins
e fico por aqui.